refletindo, né, na palavra de Deus, Sim. é uma bênção de Deus. Senhor É amado, verdade. glória a Deus. Nós vamos aguardar o nosso querido pastor, né, Rogério, que vai participar conosco também aqui, Isso. essa bênção de Deus. Maravilha. Glória a Deus. Maravilha, né? Glória a Deus. Então, Lucas 23:18, pastor, que bênção, né? Então, eles... Lucas diz isso. Eu tava meditando ali, dei uma lida, né? Bem profundo. Muito profundo isso. Uhum. Até fiz um esboço aqui para nós começar o debate aí, da tradução sobre a história de Barrabás de Jesus, né? Tem várias referências sobre ele em todos os evangelhos. Fala sobre ele, né? Sobre a história de Jesus. Então, vai ser muito importante. Vai ser bênção de Deus. Ele é interessante, pastor, que eu estava pesquisando um pouquinho, ele aparece 9 vezes no Novo Testamento, né? 9 vezes. Sim. Tem bastante referência sobre ele. Só que os profetas não profetizaram sobre ele. Eu estive pesquisando aí no Velho Testamento, fala a respeito do sofrimento de Jesus lá no livro de Isaías, e que normalmente os profetas anteciparam as profecias a respeito, né? Mas foi um caso do tempo de Jesus mesmo, né? Essa história do Barrabás aí, né? Foi o tempo dele. E é interessante. Pode falar. Porque a maioria das profecias de tudo que aconteceu com Jesus, os profetas profetizaram, né? Os profetas relataram, tanto Isaías, que foi o profeta messiânico, Joel, profeta Joel, parece que o profeta Oséias fala algumas coisas do Messias, mas não tem nada que fala a respeito de Barrabás, desta troca aí, né? Foi algo do tempo de Jesus, coisa de momento que aconteceu lá na história, né? Sim. É muito maravilhoso isso, porque era plano de Deus também, né? Tudo isso, porque se fosse o contrário, Jesus não teria passado pela crucificação. Se tivesse soltado Jesus e prendido Barrabás, no caso, né? Sim. Então, foi isso, né? Isso tinha que acontecer. Tinha que acontecer para acontecer a crucificação, né? Quando ele foi entregue aos principais lá, a Pilatos e ao povo que julgou, né? É aquela história, né, meu pastor? Muita gente diz que a voz do povo é a voz de Deus, né? Mas a voz do povo pediu a crucificação de Jesus, né? E a crucificação dele, né? Então, que a voz do povo não é bem a voz de Deus, né? Não. Deus é Deus, povo é povo, né? O povo erra, Deus não falha, né? É verdade, é verdade. Certeza, né? Falha bastante, né? Porque assim, o povo vai muito pela emoção, né? Pela emoção do momento, pelo calor do momento. Sim, com certeza. Com certeza. É verdade. E o mais interessante é que, antes de Jesus passar pelo julgamento de Pilatos e dos outros governantes de Roma, ele teve que passar pela mão de Caifás, né? O sumo sacerdote. Isso. Sim. Na verdade, a armação toda foi através do sacerdote Anás e Caifás. Era sogro e genro, né? Era os dois principais. Mas a história nos fala que, eu pesquisei, que Jesus, de certa forma, atrapalhou o negócio deles, que eles trabalhavam com propina, com dinheiro, com venda de sentenças, a coisa funcionava ali debaixo dos panos da corrupção, né? E como Jesus veio pregar a verdade, atrapalhou até aquela história lá que Jesus surrou os cambistas, ali, na verdade, aqueles cambistas pagavam propina para o sacerdote, né? Eles ficavam ali, mas no interesse de... Exatamente. E daí eles tramaram em seu coração para a morte e a crucificação e a condenação de Jesus, inflamando o povo, porque o povo era fanático, né? Sim. O povo... E daí... manipulado. Mas esses dois devem estar queimando no inferno, né? Porque o que eles fizeram foi algo deplorável, né? Exatamente. Sendo eles sacerdotes, né? Exato. Já estão queimando lá, né? Porque o que eles fizeram foi desleal, né? E a Bíblia diz que eles contrataram
contrataram testemunha falsa, olha só. Sim, fizeram tudo isso, né? Testemunha falsa para poder... É verdade. Tá aí o pastor Rogério. Estou aguardando ele aqui, eu mandei o convite, aguardando aqui se ele recebe o convite lá. Então, o pastor Rogério, pegou o convite aí? Eu acho que deve ter chegado lá. Tá. Entrou aí. Batizou, meu pastor Rogério. Desculpa o atraso aí, meus queridos. Não. Maravilha. Pode continuar, depois eu entro aí, meu pastor. Pode terminar aí o raciocínio. Maravilha. Igual o pastor estava falando aí, o pastor Sérgio. Contrataram testemunha falsa, né? Porque a Bíblia fala no texto aqui, lá em Mateus 26, olha, no versículo 57, né? Olha o que diz para nós. Eu vou ler aqui, depois eu vou passar para vocês aí. Sim. Que você fala mais sobre esse assunto aí. Vou falar, né, sobre o Caifás mesmo, mas olha só. Eis que prenderam Jesus, levaram-no a Caifás, o sumo sacerdote, onde os escribas, os anciões se reuniram. E Pedro o seguia de longe, até o pátio do sumo sacerdote. E, tendo encontrado dentro, estava sentado com os servos para ver o fim que daria. Né? E os principais sacerdotes do Sinédrio, todos procuravam testemunho falso contra Jesus, para que ele pudesse o matar. E não encontraram. Olha aí, eles não encontraram nenhum testemunho. Sim. Nada que colaborasse para a tramóia deles. Então, nós vamos ver aqui que agora, ó, encontraram, então, muitos. Aí, tendo se apressado, chamaram lá testemunhas falsas. E, por fim, apresentando-se duas, disseram, dizendo que Jesus disse, né? Disseram assim, ó, esse disse, posso destruir o santuário de Deus em 3 dias edificar. E aí eles usaram isso contra Jesus, né? As duas testemunhas que foi contratada aí, foi acionada para poder testemunhar contra Jesus, para ter um álibi aí, para que o Caifás aí tivesse aí argumento aí para poder levar Jesus à condenação. É verdade. É verdade. Ou raça que é usada pelo inimigo, né? Foi usada a testemunha falsa, usada pelo inimigo. Não é à toa que a Bíblia diz que Deus ele odeia a testemunha falsa, né? Porque ela todo o conjunto, né? É verdade. Eu tenho aqui, pastor, para iniciar aqui um esboço, quero ler sobre a história de Barrabás. Sim, podem começar aí. Posso começar? Pode. Eu fiz uma pesquisa aí, pastor Rogério, pastor Lázaro, a respeito de Barrabás, e anotei aqui 2 folhas. A história de Barrabás está presente em todos os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, Mateus 27:16, Marcos 15:17, João 18:40. Barrabás era um criminoso perigoso, fazia rebelião e era homicida das autoridades romanas. Matava policial, tipo assim, né? Era um tipo de líder criminoso, famoso por assassinar as autoridades romanas. Né? Era costume, durante as festas da Páscoa, o governo romano soltar um prisioneiro, libertar um prisioneiro, escolhido pela multidão. Pôncio Pilatos, vendo a inocência de Jesus, percebendo que os líderes religiosos queriam entregar por inveja, tentou libertá-lo e ofereceu à multidão para fazer a escolha. A escolha de Jesus, que era chamado de Cristo, ou Messias, Jesus, que era chamado Cristo, o Messias, e Barrabás era o criminoso. Como se refere em Mateus 27:16, 17, o nome de Barrabás era Jesus Barrabás. Olha que coincidência, né? O sujeito chamava Jesus também Barrabás. E por isso que talvez foi confundido por muita gente, né? Por isso a escolha seria dramática, os dois tinham o mesmo nome. Qual dos dois quer que eu solte, disse Barrabás? Jesus ou Barrabás? Jesus o Cristo ou Barrabás, disse Pilatos. O destino de Barrabás é um simbolismo da escolha do mundo, é um símbolo do mundo quando escolhe
as pessoas erradas, as escolhas erradas, né? Após Pilatos libertar Barrabás, entregou Jesus para ser açoitado e crucificado. Não há relato de Barrabás após a sua soltura, mas com certeza continuou sua vida de crimes, como se vê quem vive à margem da lei. Jesus pregou o amor, a paz, e ia contra tudo que não era da vontade de Deus. Foi condenado, crucificado e ressuscitou, pelos mesmos que diziam que a voz do povo era a voz de Deus. Uma grande mentira até nos dias de hoje. Barrabás era natural de Iafo, Jafá, fica no sul da Judéia, judeu nato, nome que vem do aramaico, que quer dizer filho do pai. Olha o nome do sujeito, filho do pai, era o significado do nome dele. Então eu fiz este resumo aqui, um esboço aqui, para nós entender a história e ver que até esse criminoso estava nos propósitos de Deus, porque agora há pouco eu comentava com o pastor Lázaro, se fosse ao contrário, Jesus seria solto e não seria crucificado, e atrapalharia os planos de Deus. Exato. Então, tanto o povo como o sacerdócio, as autoridades romanas, de certa forma foram controladas por Deus para concluir o plano de salvação. Tinha que ser condenado, tinha que ser solto Barrabás e ser condenado Jesus por causa do propósito de salvação. Porque ali definia, naquele julgamento, quem seria solto e quem seria condenado, mas não poderia Jesus ser livre e solto e Barrabás condenado, no caso, por causa do plano de Deus. Frustraria o propósito eterno de salvação, porque tudo já havia sido programado por Deus, o que iria acontecer, e Jesus sabia disso. O próprio Senhor Jesus sabia que ele seria traído, julgado, condenado e crucificado. E esse Barrabás foi o personagem da vez, que foi permissão de Deus ali também, né? E tudo então se concluiu, tudo que os profetas profetizaram e que a palavra de Deus falou a respeito dele, do Senhor Jesus, né, meus irmãos? Até aqui, então, para nós começarmos o debate, passo aí a palavra aí ao pastor Lázaro, depois ao pastor Rogério. Maravilha, que bênção. Nós vamos estar ouvindo também nosso pastor Rogério, também a importância que o plano de Deus, né? Na verdade, até a testemunha falsa, como o pastor disse, tudo Deus permitiu acontecer, porque senão não haveria a conclusão de tudo isso. A conclusão Jesus tem que passar por isso. Ele tem que passar por isso. Porque se ele não passasse por isso, a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Então ele teria que passar por todo esse sofrimento para que nós tivéssemos a oportunidade de estar aqui hoje falando sobre ele, falando sobre o que ele fez por nós. Não é assim, nosso pastor Rogério? Amém, meu pastor Lázaro, pastor Sérgio, pai do Senhor, meus queridos. Mas nós, analisando essa palavra e meditando, meus pastores, a gente vê aqui que no início da caminhada de Jesus já foi uma luta, né? No nascimento do nosso Deus, o rei Herodes procurando matar a Jesus, procurando impedir que Jesus desenvolvesse, ainda criança, o seu ministério, porque ele já temia, aleluia, o ministério de Cristo. Ele já temia, o rei Herodes naquele tempo, o ministério que o Senhor ia fazer nessa terra, porque Jesus ele veio para trazer luz para aqueles que estavam em trevas, Jesus veio para alcançar aqueles que haviam se perdido, Jesus ele veio para curar, Jesus ele veio para ensinar, e principalmente o principal, Jesus ele veio neste mundo, se fez homem, se fez carne, o verbo se fez carne, para que pessoas viessem ser salvas e libertas, é o que é o mais importante. E nós vemos do começo da trajetória de Jesus, pastor Lázaro, pastor Sérgio, os irmãos que vão estar ouvindo e vendo essa live, nós vemos que quando Jesus ele começa o seu ministério, depois que João Batista é preso, Jesus ele começa a pregar, Jesus ele começa a falar do amor dele, Jesus ele chama os primeiros discípulos, a palavra do Senhor nos fala,
Pedro e seu irmão, depois, aleluia, Tiago e João, aleluia. Então, eles começam a ensinar a esses homens, aleluia, como eles devem, aleluia, se comportar e andar depois que Jesus ele partisse. Então, nós vemos que quando Jesus ele começa a pregar, já começa a incomodar o inferno, já começa a incomodar as pessoas que não queriam que a verdade fosse pregoada, que não queriam, aleluia, que Jesus falasse do reino de Deus, que não queriam que Jesus ele falasse da salvação, aleluia, porque até então aqueles homens ouviam, aleluia, qualquer doutrina, qualquer palavra, e aquela doutrina e aquela palavra que aqueles homens ouviam dos pastores não surtiam efeito, porque não eram curados, não eram transformados, e a palavra do Senhor fala que onde Jesus ele passava, algo acontecia, milagres aconteciam, pessoas eram saradas, pessoas eram curadas, e isso começou a incomodar, aleluia, os sacerdotes, começou a incomodar os fariseus, começou a incomodar muita gente, porque, aleluia, eles pensavam que somente a palavra que eles apregoavam, aleluia, surtia efeito, mas quando eles viram que com uma palavra, Jesus, ele fazia o paralítico andar, o cego ver, aleluia, os demônios serem expulsos, aleluia, aquilo incomodou o inferno, aquilo incomodou e começou, aleluia, Jesus a ter muitos inimigos, louvado seja Deus, muitas pessoas que não queriam que Jesus ele continuasse com a obra aqui nessa terra. Então nós vemos, aleluia, onde se juntavam multidões, no meio daquelas multidões tinha pessoas infiltradas que queriam tirar a vida de Jesus. Tinham pessoas infiltradas que queriam entregar Jesus para os sacerdotes, para os principais da sinagoga, porque, irmão Rogério, por inveja, como nosso pastor Sérgio aqui colocou aqui no começo, por inveja, porque invejavam o ministério de Cristo, invejavam o ministério que Jesus tinha, porque eles não tinham poder e nunca vão ter o poder que Deus tem. Aleluia. Todo o poder, toda a glória é somente dada ao nosso Jesus. Ele nos dá, aleluia, ferramentas para eu e você trabalharmos no Evangelho. Ele nos dá dons para que nós venhamos exercer e usar para ganhar almas, para ganhar vidas, para a palavra do Senhor. Então, conforme Jesus ia pregando, aquela multidão ia seguindo, mas o que me chama a atenção, quando Jesus ele é entregue para ser preso, aleluia, muitos, eu creio que naquela mesma multidão que estava ali, que viram, receberam os milagres, estavam ali agora sendo, aleluia, incentivados pelos principais dos sacerdotes, aleluia, a crucificar a Jesus, a entregar Jesus para ser morto. Olha aí, aleluia, muitos foram curados, mas eu creio que muitos fizeram como os leprosos. Em vez de agradecer, em vez de reconhecer, não, aqui está um homem inocente, aqui está sendo um homem acusado, aleluia, de simplesmente pregar a palavra. Porque nós analisamos que quando eles falam assim, Pilatos, ele fala, olha, o que este homem fez, eu não vejo nele nenhum pecado. Eu não vejo nesse homem, aleluia, delito algum para que ele esteja aqui sendo acusado. Então, aquela acusação que eles falaram, assim, olha, a acusação é esta, porque ele afirma ser o Messias, ele afirma ser o Cristo, porque eles não entendiam, porque os seus olhos estavam fechados espiritualmente, e eles não entendiam que ali estava realmente o Cristo, o Messias, porque eles viram tantos milagres, eles viram tantas curas, eles viram tantas pessoas se rendendo aos pés de Cristo, e eles não entenderam, aleluia, o propósito. Quando essa passagem que o nosso pastor Sérgio falou, aleluia, o pastor Lázaro, que destruía o templo, mas não era o templo material. Louvado seja o nome do Senhor. Não era esse templo aqui que Jesus estava falando, era outro templo. Então, eles não entenderam, aleluia, começaram a perseguir Jesus por não entender trabalhar do Senhor, porque a Bíblia Sagrada vai dizer que o inimigo ele veio roubar, matar e destruir, mas Jesus ele veio para este mundo para dar vida e vida em abundância. Então o inimigo ele usa as pessoas também, aleluia, os seus adeptos, para matar, para roubar e destruir e saquear outras pessoas. Como assim, irmão Rogério? Nós vemos aí pessoas, aleluia, que a finalidade delas é roubar o seu próximo, aleluia, é furtar o bem do seu próximo, é matar, tirar a vida daquele, aleluia, que ele não vai com a cara, é destruir,
Porque a partir do momento que essas pessoas matam, roubam, eles destroem uma família. Então, estão sendo direcionados por inimigo. Aleluia, porque o inimigo, aleluia, ele veio roubar, se torna um ladrão. Quando nós vemos, aleluia, Barrabás, como nosso pastor Sérgio bem colocou, eu fiz esse estudo também aqui, Barrabás, um ladrão, Barrabás, um assassino que participou de assassinato, estava ali sendo julgado, preso, aleluia, justamente, porque a palavra do Senhor fala, aleluia, que quando nós vamos padecer, que ninguém padeça como ladrão, como malfeitor, louvado seja o nome do Senhor, mas se padecer, aleluia, fazendo a vontade do Senhor, isso é agradável a Deus. Deus estava ali fazendo a vontade do Pai dele, estava padecendo, isso era agradável a Deus, porque Deus, aleluia, não tinha feito nada de errado, ele estava pregando uma palavra, e por esse motivo, muitos, aleluia, se incomodaram, incomodou o inferno, aleluia, incomodou aquelas pessoas que não queriam ouvir a palavra, e por esse motivo agora Jesus está sendo julgado, ele e Barrabás. Louvado seja o nome do Senhor. Mas como os nossos pastores bem colocaram aqui, aleluia, era tudo para que se cumprisse as Escrituras. Porque quando Jesus, a palavra do Senhor fala, ele falou assim, nesta noite está escrito, ferirei o pastor das ovelhas. Ou seja, Jesus estava falando, olha, eu vou ser ferido nesta noite. Eu vou ser entregue na mão dos malfeitores e cada um de vocês vai ir para um canto. Vocês não vão poder estar aqui junto de mim, porque cada um de vocês vai para um lado. Aleluia. Então, Pedro, naquele momento, falou assim, Senhor, ainda que todos esses venham te abandonar, eu nunca vou deixar aqui. E Jesus, ele conhecendo o coração, ele o pensamento, o coração, aleluia, fala assim, Pedro, nesta mesma noite, tu me negarás 3 vezes. E foi o que aconteceu. Quando Pedro ele viu a coisa estreitando para o lado dele, ele não pensou 2 vezes em negar o nome do Senhor. Aleluia. Então, nós vemos nos dias de hoje, quantos, aleluia, têm crucificado a Jesus? Meus pastores, quantos ainda, aleluia, negam o nome do Senhor? Quantos preferem, aleluia, o acusador, o inimigo, o ladrão, o destruidor, aleluia, do que preferir estar com Jesus? Eu estava vendo um vídeo agora, à tarde, onde um pastor, ele comentou, um rapaz chegou, começou a falar assim, olha, você prefere 5.000 no bolso ou 5 minutos com Jesus? E ele entrevistou 4 a 5 pessoas, e aquelas 4 a 5 pessoas falaram assim, olha, eu prefiro 5.000 no bolso. Falou, não pensaram, não tosquenejaram, não pensaram 2 vezes em falar que preferiam dinheiro. Então, aquele pastor falou assim, olha, nos dias de hoje, se fosse perguntado, vocês preferem Jesus ou diabo? Muitos falariam, eu prefiro Jesus do que o diabo. Mas quando fala assim, Jesus e o dinheiro, elas preferem o dinheiro. E aquele pastor falou assim, olha, não podeis servir a deuses, a Mamon ou a Deus, porque há de desagradar um e agradar o outro. E nós vemos nos dias de hoje as pessoas se apegando, aleluia, não estou fugindo muito do tema não, para englobar aqui, as pessoas preferem, aleluia, a Mamon, aleluia, que é o Deus do dinheiro, do que a Cristo. Então, deixando Cristo de lado para estar, aleluia, pensando somente no seu bem-estar. Não pensa no dia de amanhã, não pensa na sua salvação, porque Cristo, quando ele morreu, aleluia, deu a sua vida naquela cruz do Calvário, meus pastores. Ele morreu por nossos pecados. Ele morreu para que nós tivéssemos a liberdade que nós temos hoje de pregar. A liberdade de nós, aleluia, não sermos escravos. Escravos do quê, irmão? Escravos do pecado. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, Deus, ele nos deu esse direito, quando ele morreu naquela cruz do Calvário, entregou. Jesus, ele poderia enviar, mandar os seus anjos para socorrer ele, para que ele não fosse morto, poderia. Mas era necessário cumprir as Escrituras Sagradas. Então, por isso, nós vemos aqui nessa situação, onde, aleluia, Jesus, ele é conduzido, depois de ser preso, ali orando no Monte das Oliveiras, ele é conduzido a esses homens para ser interrogado. E conforme eles vão ser interrogados, Jesus vai ser interrogado, Jesus, muitas das vezes, ele permanece calado. Aleluia, como um cordeiro. Ele não abriu sua boca,
Várias vezes o Senhor falou alguma coisa ali, quando eles perguntavam, tu é o rei dos judeus? E Jesus falava, tu o dizes. E aqueles homens se maravilhavam das poucas palavras que Jesus falava, porque eles olhavam para Jesus, meus pastores, e não viam maldade. Eles viam, aleluia, a aparência de Jesus como um anjo, sem maldade, aleluia, sem malícia. Louvado seja Deus. Aleluia. Maravilha. Glória a Deus. Pode Glória a continuar, Deus. meu pastor Lázaro, pastor Sérgio, depois eu continuo. Amém. Glória a Glória Deus. a Deus. Que benção, hein? Igual o pastor falou aí, o pastor Rogério, disse uma coisa importante, que eles não entenderam aqui, quando Jesus disse, eu posso destruir o santuário de Deus em 3 dias, edificarei, Jesus se referia ao seu próprio corpo, à ressurreição dele, a morte e ressurreição. Mas eles, por não ser espiritual e por a maldade estar na vida e na mente deles, eles não entenderam isso. E é lógico, tudo isso é a permissão de Deus. Porque tinha um cronograma já por Deus que tinha que seguir a risca, né? Então, várias vezes. Até Pilatos tentou livrar ele, né? Ó, fala alguma coisa aí que eu tenho autoridade para te livrar dessa. Mas Jesus, não, você não tem nenhuma autoridade, a não ser aquela que recebeu do meu Pai, do céu, né? Então, é isso. Muitos estão trocando Jesus por Barrabás hoje em dia, foi o que o pastor falou. Né? E o Barrabás não é só um ladrão em si, é o dinheiro, é tanta coisa que tem por aí que as pessoas preferem ficar do que ficar com Jesus. Não vê? Muitos aí da alta, até pregadores da alta aí, que já não querem saber mais de Jesus, aliás, não fala nem de Jesus mais. Coache, fala coche, né? Coche, coache, enfim, tem um monte de tipo de estilo de pregação aí, fala de tudo, menos de Jesus. Verdade. Não é assim, pastor Sérgio? Amém, glória a Deus. Meus irmãos, eu vou ler uma palavra aqui, Lucas, tem mais uma referência aqui sobre o assunto. Maravilha. Lucas, capítulo 23, 18, que diz assim, porém toda a multidão clamou em uma voz, dizendo, fora daqui com este, solte-nos a Barrabás, o qual fora lançado na prisão por causa de uma sedição feita na cidade e de um homicídio. Falou, pois, outra vez Pilatos, querendo soltar a Jesus, mas eles clamavam em contrário, dizendo, crucifica-o, seja ele crucificado. Então ele, pela terceira vez, lhe disse, mas que mal fez este? Não acho nele culpa nenhuma de morte. Castigá-lo-ei, pois, e soltarei. Mas eles estavam em grandes gritos, pedindo que fosse crucificado, e os seus gritos e dos principais sacerdotes redobravam. Então Pilatos, julgando que devia fazer o que eles pediram, soltou-lhes o que fora lançado da prisão por uma sedição de homicídio, Barrabás, e que era o que pediu, porém entregou Jesus à vontade deles. Né? O que nos fala dessa mensagem, o entendimento que o Senhor nos dá, que Barrabás era um criminoso famoso lá da época. Era tudo ou nada ali, porque havia ali um clamor popular, né? Pressão dos sacerdotes que eram autoridades. E Pilatos ficou com as mãos atadas, né? Se eu soltar, eu vou me dar mal com eles aí, eles querem minha cabeça. E se eu prender e soltar esse justo é inocente. Então o povo que decida. Então o povo clamava e dizia, crucifica, seja ele crucificado, solte a Barrabás. Então foi feito segundo a vontade do povo. Irmãos, o que fala isso, o que nos relata isso, é que de certa forma foi uma traição, aí, uma espécie de traição, né? Assim como Judas fez com Jesus. E Jesus falou, ai daquele pelo qual o Filho do Homem está sendo traído. E todas as coisas colaboravam naquela época para a vontade do povo. Quer dizer, a grande massa prendiam e mandavam soltar quem eles quisessem, porque as autoridades não tinham pulso firme para controlar. Quer dizer, o povo ordenava que crucificasse esse, que soltasse aquele, e assim as autoridades tinham que fazer, as autoridades romanas, né?
Mas o interessante, o que nos leva a pensar e refletir e ver, que Pilatos, de certa forma, foi justo ali. Ele mesmo disse, olha, eu não vejo nenhum crime de morte neste justo aqui. E falou com Jesus, né? E falou com Jesus e teve um diálogo com Jesus. Meus irmãos, o que a palavra nos diz, o que essa história nos fala, que todo esse processo foi um processo que colaborou para o plano de Deus de salvação. Era necessário Jesus passar por isso, né? O que me chama a atenção é que não houve em nenhum momento no Velho Testamento, nem um profeta se manifestou a respeito deste exato momento que Jesus ia passar com Barrabás. Não há profecia sobre isso, sendo que todo o Velho Testamento fala, principalmente o livro de Isaías, sempre falando a respeito de Jesus, que não houve, então, nenhuma profecia a respeito desta troca que haveria naquele dia, que Jesus ia ser condenado e um bandido malfeitor, feito Barrabás, ia ser solto. E continuaria, com certeza, a sua vida de crime, porque não há relatos, não há nada na Bíblia Sagrada que ele se converteu depois disso, né? Que ele mudou de vida. Pelo contrário, a vida de um malfeitor, de um bandido, de um criminoso, ele continua, se ele não se converter realmente a Deus, vai continuar o seu intento maligno, né? Vai continuar a sua vida de maldades, de roubos, assassinatos. E esse Barrabás era um bandido da pior espécie, famoso lá naquela época, e foi solto por uma tradição, né? Que tradição é essa? E o povo decidia quem era que ia ser solto no dia da Páscoa, logo na festa pascual, na festa da Páscoa, soltar um bandido. Seria como saidinhas agora, que a gente vê aqui, né, na Natal, no Novo, eu acho que praticamente é quase a mesma coisa, né? Mas a palavra diz que o roteiro de Deus no propósito da salvação não poderia ser mudado, e não mudou. Tudo aconteceu segundo o plano de Deus para a salvação da humanidade. E o nosso Senhor Jesus passou as humilhações, e mais esta humilhação aí, porque uma multidão gritava, crucifica, ou seja, ele crucificado, e forçando as autoridades, então, a condenarem e a crucificarem, como estava previsto nas profecias que fala sobre Isaías, e os profetas profetizaram a respeito disso. Mas isso que acontece naquele tempo, muita coisa acontece hoje. O ser humano, ele não mudou o seu intento, ele tem as mesmas intenções que aquelas pessoas do passado tinham, né? Sempre há preferência para o que é terreno, é do mundo, e o que não presta, né? Porque aquilo que é verdadeiro, é justo, é de Deus, é rejeitado. Nós vemos pela própria opção, pela salvação, há uma rejeição muito grande das pessoas com relação a Jesus e a sua salvação, mesmo sabendo que eles vão para o inferno. Tem gente que brinca, né? Tem gente que brinca, como eu vi um relato de uma pessoa aí, que perguntaram para ele: você prefere o céu ou você prefere o inferno? E ele declarou: não, eu prefiro descer o inferno tobogã e cair lá e fazer festa e ficar. Não sabe nem o que diz, porque as suas mentes estão corrompidas pelo engano do pecado. Quer dizer, as mesmas maneiras que existiam naquelas pessoas do passado, as mesmas ideias continuam hoje. Mas uma coisa é certa: todo o processo do sacrifício, condenação, morte e ressurreição valeu a pena, porque Jesus veio
e salvou o mundo inteiro através do seu sacrifício na cruz do Calvário. E é por isso que hoje nós valorizamos esta salvação e a sua palavra, porque nós outrora que éramos cegos com relação à luz, foram abertos nossos olhos com a verdade, com a palavra, e hoje estamos aqui, aleluia, falando as coisas concernentes a Ele, e sabemos que tudo isso foi verdade, e Ele está conosco para que a sua presença nas nossas vidas, amém? Maravilha, pastor. Olha, isso aqui é interessante. Barrabás estava representando toda a humanidade ali, né? Sim. Porque, independente do pecado de cada um, todos estavam sujeitos à condenação eterna. Então, Deus estava mostrando naquele momento que ele estava livrando um miserável, né? Miserável, ladrão, bandido, de pior espécie, em troca do seu filho puro, verdadeiro, santo, sem pecado, o homem que veio para cumprir a missão. E ali a gente sabe que tudo isso já era já o plano divino para acontecer, mas para mostrar para a humanidade quanto misericordioso é o nosso Deus, né? Então não tem desculpa. Hoje em dia só vão querer Barrabás quem quer ir realmente, igual o pastor falou aí, a pessoa foi um trocadilho, uma brincadeira, né? Brincadeira do mau gosto, que prefere ir para o inferno de ponta cabeça que para o céu. Uma vez eu vi também uma pessoa falando assim que o céu é monótono, eu preferia ir para o inferno. Eu falei para ele, lá vai ter bastante brincadeira, né? Fuja com o diabo, corre do diabo, tem umas coisas assim mais ou menos. Mas lá vai ser sofrimento, meu filho. Sofrimento puro. Lá você só vai ouvir duas sinfonias. Ai, ai, ai. Essa é verdade. Sinfonia, o próprio Jesus disse, né? Onde o bicho não morre e o fogo não apaga. É verdade. É melhor ficar com Jesus, né? Barrabás não é bom, não. Né, pastor Rogério? Meu pastor Lázaro, pastor Sérgio, não é brincadeira, não. Nós que estamos aí no meio evangélico, servimos a Deus, nós sabemos que cada dia as coisas aqui nessa terra estão se afunilando, estão se estreitando, e a figueira está sendo balançada. Então, o que me chama a atenção, na passagem, como eles prenderam a Jesus e já estavam querendo soltar Barrabás. O poder da decisão, né? Eles deixaram o poder da decisão, que nos diz a palavra do Senhor, fala assim que em toda a festa da Páscoa, eles costumavam soltar um prisioneiro. Então, Pilatos costumava soltar um dos presos a pedido do povo. Nós vemos aí a importância e o poder que eles depositavam na mão do povo. Ou seja, eles deveriam ter esse poder, né? Nos dias de hoje, é o contrário, né? Se nós formos levar essa palavra aqui para as autoridades, vamos supor, uma polícia, um político, eles que têm o poder de decidir o que vai acontecer. No tempo de Jesus, era o povo que decidia, que julgava quem era inocente, quem era culpado. Muitas das vezes o povo sabia que era aquela pessoa culpada, como eles sabiam que Barrabás tinha cometido o crime, estava ali, não era por simplesmente roubar, porque ele roubou, cometeu o delito e ainda matou. Então, o povo ele tinha esse poder nas mãos que, aleluia, aqueles governadores, aqueles homens ali davam para eles. E nos dias de hoje, nós vamos fazer uma simbologia aqui, o povo, ele tem esse poder. Poder para quê, irmão Rogério? Para escolher entre Jesus e escolher o diabo. Ou ele serve a Jesus, ou ele serve ao mundo. Ou ele serve a Deus, ou ele escolhe o adversário, que, como eu ilustrei aqui, ele veio roubar, matar e destruir. É como um Barrabás. Ele rouba, ele mente, ele destrói. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Deus, ele deu esse poder de escolha, aleluia, para o povo. E o povo também tinha aquele poder de escolha. Eles poderiam escolher, não, solta Jesus, porque nós vimos que este homem, ele curou. Solta Jesus, porque nós vimos que este homem é um homem santo, um homem de Deus. Ele é um profeta, ele é realmente o Messias. Porque, aleluia, aqui nessa passagem, nós não vemos ninguém, a Bíblia não relata, ninguém falando assim, não, olha, eu tive um encontro com Jesus, solta ele, não crucifica.
Então, os principais dos sacerdotes, dos judeus, eles incentivavam a multidão a falar: crucifica Jesus, vamos crucificar esse Deus, vamos, como o pastor Lázaro também colocou, vamos dar falso testemunho aqui, para a gente acabar com Jesus agora, porque ele não vai escapar. Ele agora vai ser preso, vai ser julgado e posteriormente vai ser morto. Então, aquela multidão, aleluia, como o nosso pastor Sérgio colocou aqui, Pilatos perguntou por 3 vezes se eles queriam que soltassem Jesus. Então, a multidão falou assim: crucifica, crucifica. Ou seja, muitas das vezes, pessoas são influenciadas por outras pessoas sem entender, aleluia, sem perceber que estão sendo manipuladas, sem perceber, aleluia, que aquela maioria, ela quer o mal daquela pessoa. Vocês já viram uma pessoa falando assim, tentando derrubar outra na igreja? Olha, fizeram isso comigo na época eu estava em outro ministério, eu líder de mocidade, então se juntou alguns jovens ali, e através desses jovens que já foram líderes junto comigo, dirigente de mocidade, alguma regente, falou assim: olha, não vamos lá na casa do irmão Rogério, não, na confraternização, porque morreu a nossa conselheira e a acusação, e ele não veio para o enterro dela. Então, colocado desta maneira. Então, se juntaram à multidão, incentivaram as outras pessoas sem saber o motivo, que na época eu não podia estar ali, porque foi na véspera da festividade que a gente ia fazer aqui uma confraternização aqui em casa, era um churrasco, como se fosse uma janta. Então, eles deram o dinheiro, a gente comprou tudo. Então, nesse dia que ela veio a falecer, eu fiquei sabendo já de tarde para a noite. E eu não conseguia, porque eu estava ajudando minha mãe a fazer os preparativos. Então, através da multidão, ali, aquelas pessoas não vieram. No outro dia, eu fui tirar uma satisfação, falei assim: gente, por que você não veio? Então, assim, aqueles acusadores falaram assim: olha, você deixou de vir para o enterro da nossa conselheira para você estar fazendo o negócio da festa. Eu falei: gente, eu entendo o momento de luto que o nosso conselheiro está passando, pedi desculpa para ele, porque não pude estar indo, mas eu não poderia deixar estar ajudando, auxiliando minha mãe nas coisas. Conclusão: se revoltaram, se levantaram contra mim, e eu falei assim: Senhor, tu sabe todas as coisas, tu sabe que eu não fiz nada, fiquei triste, fiquei 2 semanas sem querer ir para a igreja, fiquei em casa meditando. Depois de 2 semanas, eu comecei a caminhar em outros ministérios, a fazer visita, e através disso daí o Senhor me levantou, o Senhor alegrou meu coração, não baixei a cabeça, e eu comecei a falar com Deus: Senhor, essa multidão me acusou, e justamente essas pessoas que estavam na liderança, que nós apoiamos, que nós colocamos lá, tentaram me derrubar, mas que o Senhor veio dar um pago por cada uma das maldades deles. Resumindo aqui, meus pastores, aqui para falar que a multidão, ela é grande, mas ela não tem poder contra a minha vida e contra a tua vida nesta noite. Então, aquela mesma multidão daqueles jovens lá, eu falei: Senhor, pega aqueles que incentivaram a multidão, pega aqueles que proferiram mentiras sobre a minha pessoa. Passou-se um mês, pastor Sérgio, pastor Lázaro, o rapaz que não era nada ainda, ele chegou num tempo, quando eu saí, ele ficou como líder de mocidade. Depois de um tempo ali, ele saiu da presença do Senhor, ficou meio um pé na igreja, outro no mundo. A regente entregou a regência, não se firmou mais, não sei se ainda está firme. Eu falei: Senhor, eu pedi só para o Senhor dar o pago por eles. Eu falei assim: Senhor, eu não quero que eles saiam da tua presença, porque são conhecedores da tua palavra. Então, aos poucos foram voltando, mas reconheceram. Assim, agora eu sei o que o irmão Rogério passa, porque eles pensavam: eu estou numa liderança e é tudo fácil, vem tudo fácil. E falou para o meu irmão: irmão André, o Rogério aqui,
Ele passou um mau bocado aqui, né? Porque é tudo com luta, é tudo com suor, com lágrima. E não era diferente as coisas de Jesus. Era tudo com lágrima, com dedicação, aleluia, com empenho, porque Jesus, ele olhava para todas as pessoas sem, aleluia, fazer acepção. Aleluia, Jesus estendia a mão para o leproso. Jesus, ele tocava os enfermos. Então, aleluia, quantas coisas boas o Senhor fez para agora estar neste momento, aleluia, sendo acusado por falsas testemunhas. E não é diferente nos dias de hoje. Quantas pessoas dizem mau testemunho, falso testemunho da minha pessoa, da pessoa do pastor Lázaro, da pessoa do pastor Sérgio, fala assim, olha, não anda com o pastor Lázaro não, porque o pastor Lázaro ali, ele anda com os irmãos que, para mim, não são de Deus, não. Vou inventar isso. Olha, não anda com o pastor Sérgio, não, que o pastor Sérgio ali, ele não visita outras igrejas, não. Vamos colocar mentiras. Vamos colocar coisas aqui para você, para aquelas pessoas começarem a te odiar. Então, quem sabe, aquela multidão, muitos ali poderiam nem conhecer Jesus, mas porque foram incentivadas, inflamadas pelos principais, os sacerdotes, os fariseus, assim, vamos crucificar. Eles foram no embalo. Então, aleluia, Pilatos, ele deixou, aleluia, o poder na mão deles, e eles ali começaram, aleluia, crucifica a Jesus. Então, Pilatos falou assim, olha, vocês querem que eu venha crucificar o rei de vocês? E aqueles homens falaram, olha, o nosso rei não é esse Messias, não. O nosso rei é o imperador. Então, eles deixaram bem claro que o rei deles não era Jesus, porque eles estavam tão cegos de ódio, tão cegos de inveja, que, aleluia, aquelas pessoas colocaram tantas coisas na cabeça deles, que eles começaram a odiar Jesus, muitas das vezes, muitos ali, sem saber quem era Jesus. E nos dias de hoje nós vemos, muitas pessoas odeiam a Cristo sem realmente conhecer quem é Deus, quem foi Deus, o que Deus fez aqui nessa terra, os milagres, as maravilhas, o que Deus tem a nos oferecer, aleluia, nesta terra, porque Deus, ele veio para trazer vida e vida em abundância, Deus veio, aleluia, para trazer luz para esse mundo de trevas. Então, muitas das vezes a pessoa fala assim, você quer ouvir a palavra de Jesus? Não me fala desse Jesus, porque eu não quero ouvir. Foi assim comigo. Eu não digo que eu tinha raiva de Jesus, mas tinha raiva, aleluia, daquelas pessoas que falavam de Jesus para mim. Tinha um ódio, fala assim, mas esse ódio era seu, irmão Rogério? Não, esse ódio eu creio que era o inimigo, ele confundindo a mente da gente, para a gente não aceitar Jesus, para a gente não servir a esse Deus. E quantos o inimigo tem trabalhado que quando nós pregamos a palavra, pessoas passam do outro lado da rua, para não passar perto de você. Pessoas, eu já vi, meus pastores, não sei se já aconteceu com vocês, olhar para você assim e se benzer, falou assim, parece que estava vendo uma assombração. E eu falei assim, meu Deus, já olhou para minha mãe, já olhou para mim e fez o sinal da cruz. Aí eu falei assim, está queimado em nome de Jesus. Ela olhava assustada assim, porque via algo diferente. Aleluia. Para nós, estamos normal, mas para elas via a presença de Deus, elas via o anjo, quem sabe hoje do Senhor ao nosso lado, via o brilho do Espírito Santo resplandecer no rosto da gente, porque nós somos diferentes. Então aquela multidão começou a falar assim, olha, o Pilatos falou assim, olha, vocês querem que eu crucifique ao seu rei, o Messias? E eles falaram assim, não, crucifica ele, porque o nosso rei é o imperador. Então, eles começaram, solta Barrabás. Então Pilatos, como falou o pastor Sérgio, era um homem justo, ele viu que Jesus não tinha cometido delito algum. Então ele falou assim, não, eu vou mandar açoitar Jesus, eu vou dar uma chicotada nele e depois vou liberar. E o povo falou assim, começou a pressionar Pilatos, falou assim, olha, não, se você soltar Jesus, você vai se tornar inimigo do imperador. Você agora vai arrumar briga com o imperador. Então, Pilatos, ele temeu. Então, falou assim, olha, a partir desse momento agora, eu vou lavar as minhas mãos. Eu sou inocente do sangue deste homem. Então, aquela multidão começou a falar assim, olha, o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Olha que palavra
impensada daqueles homens. Ou seja, além de condenar eles, ainda condenariam seus filhos. Olha, o sangue deste homem seja sobre nós e sobre os nossos filhos. Porque nós vemos, aleluia, no mundo de hoje, jovens, aleluia, perdidos nas drogas, na prostituição, nos vícios, aonde os pais que deveriam ensinar o caminho correto, filho, o caminho não é por aí, vamos seguir a Jesus. Eles preferem seguir o caminho, aleluia, da maldade, da bandidagem, da maldição, um caminho, aleluia, que leva para a perdição, do que servir a Jesus. E os pais que deveriam ensinar, aleluia, nessa geração que nós estamos vendo, meus pastores, são os primeiros a incentivar. São os primeiros a incentivar, aleluia, a essa prática de bebida, de fornicação, de prostituição. Louvado seja Deus, aqui tem uma vizinha aqui, que a filha dela já está grávida aos 14 anos. Então, 14 para 15, acho que é 15 anos. Então, ou seja, ela teve uma vida desregrada, uma vida onde se prostituía, em vez dela falar assim, olha, eu não vou fazer, não quero para minha filha aquilo que eu quis para mim. Não. Deixou a filha seguir pelo mesmo caminho, onde a família toda apoia, aleluia, a atitude tanto da filha como da neta. Então, nós vemos aleluia, uma inversão de valores. Pessoas que se dizem estar na igreja, mas não vão, ouvem louvores para falar que são santas, para falar que estão aleluia, em comunhão com Deus, mas quem realmente está em comunhão com Deus, ele não nega Jesus. Ele não desobedece a Jesus. Ele segue os mandamentos. E nós vemos quantos aí, olha, eu adoro Jesus, aleluia, mas em primeiro lugar está o meu conforto. Olha, eu sirvo a Jesus, mas em primeiro lugar, aleluia, eu quero estar recebendo para pregar a palavra. Lobos devoradores, porque, aleluia, a palavra do Senhor não pode ser estipulada a valores para pregar. De graça, nós recebemos e de graça nós damos. Como nossos pastores aqui na igreja falam assim, meu pastor, ele sempre fala, olha, nada mais justo do que você pagar a condução do pregador, do que você dar ajuda no combustível, porque ele vem de longe, ele vem de boa vontade para você ajudar. E as pessoas vêm, elas se alegram, falam, não, pastor, não precisava não. E a gente fala assim, não, aqui, no nosso ministério aqui, nosso pastor, ele sempre ajuda, e se possível, ele dá uma oferta de amor, mas nunca pessoas que falam assim, eu amo a obra de Deus, e vão ficar cobrando para pregar, para louvar, enquanto nós vemos muitos aí ganhando rio de dinheiro, enganando o povo, aleluia, falando falsas profecias, aleluia, e deixando a palavra de lado. Então, aleluia, eles não estão, aleluia, pregando a palavra, estão roubando a palavra. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, nós vemos, aleluia, ali, pessoas que estão como Barrabás, roubando a Deus, destruindo, falando besteiras, falando coisas, aleluia, para nos tirar da presença e da salvação. E quando, aleluia, nós vemos que Pilatos viu que não adianta mais conversar com aquela multidão, porque a multidão estava se alterando cada vez mais, o que Pilatos fez? Olha, a partir de agora, pegou a água, eu lavo as minhas mãos. O sangue deste homem não vai ser sobre mim, o sangue deste inocente. E a multidão, em vez dela reconhecer, olha, se Pilatos está falando que ele é inocente, vamos ouvir. Mas não quiseram ouvir. Mas que a palavra do Senhor fala, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Jesus, ele não tinha nenhuma condenação. Tinha, como nosso pastor lá falou, falsas testemunhas que se levantaram ali porque precisavam de uma acusação. E eles levantaram aquelas testemunhas, falaram assim, olha, nós não queremos que ele seja liberto, porque ele se intitula o Messias, o Rei dos Judeus, e por esse motivo ele deve ser morto. E aqui quando fala, para mim terminar aqui, que eu já falei bastante, né? E aqui quando ele fala, aqui, no livro de Lucas, 23, capítulo 2, e começaram a acusá-lo, dizendo, havemos achado este perverter a nossa nação, proibindo dar tributo a César e dizendo que ele mesmo é Cristo, o Rei. Quando eu vi essa mensagem aqui, lembra quando Jesus foi interrogado pelos fariseus ali,
E eles começaram a experimentar Jesus, pastor Lázaro, pastor Sérgio, e falou assim, Senhor, é lícito dar tributo a César? Aí mostraram uma moeda, de quem é essa moeda e de quem é essa imagem, essa escritura? É de César. E Jesus, sabendo a intenção de acusar a Jesus ali, para falar assim, olha, se Jesus falou assim, não, César não merece dar tributo, não. Qual foi a resposta de Jesus? Dai a Deus o que é de Deus e dai a César o que é de César. Então, aqueles homens se maravilhavam. Mas aqui no livro de Lucas 23, Jesus estava sendo acusado, que Jesus falou que era proibido dar tributo a César. Se Jesus já havia dado aquela resposta, olha, dai a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Ou seja, Jesus ele não falou, não, vocês não podem dar tributo a César. Jesus falou, olha, dai o que é devido a Deus. Dai o que vocês têm que dar a Deus, e a César vocês dão o que vocês vão dar a César, que é o tributo. Então, aquela multidão se maravilhou. E aqui no capítulo 23, 2, ele está sendo acusado de proibir da contribuição. Veja como a memória do povo é pequena, é curta, né? Louvado seja Deus. Maravilha, hein? Que bênção. Maravilha. Ó, que palavra, né? Profunda essa palavra aí. Pastor Sérgio, pastor Rogério, olha só, vou ler só um versículo, vamos ouvir. Nosso pastor Sérgio tem bastante coisa aí, pesquisou bastante, mas fazendo ligação com o que o pastor falou aí, tem muitos que estão vendendo o que tem. Olha só, estão vendendo o que tem a troco do que não vai receber. Você quer ver uma coisa? Apocalipse capítulo 3, Jesus dá um conselho aqui, olha, venham sem demora, conserva aquilo que tem, para que ninguém tome a tua coroa. Então, muitos estão perdendo a coroa da salvação, a bênção que Deus deu para ele, a troco de dinheiro. A troco de dinheiro, a troco de um favor, a troco de tantas coisas que tem nesse mundo, e abrindo mão do mais principal, a salvação eterna. Então, não vale a pena. É o que a Bíblia diz. Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro? Mas se ele perder a alma dele? E aí? Não valeu nada. Não valeu nada porque a nossa alma foi comprada por sangue do Senhor Jesus. Ele passou por tudo isso que nós estamos ouvindo aqui, os pastores falando, pastor Sérgio, pastor Rogério, para que nós tivéssemos a maior das dádivas que pode ser dada ao ser humano, a coroa da salvação. E nós temos essa coroa, não por merecimento, mas pela misericórdia dele. Ele comprou com seu sangue, enfrentou aquele pessoal do mal, maligno, aquele pessoal que o perseguiu, né, que o caluniou e fez tantas coisas contra Jesus, e ele não pagou com a moeda do ódio, pelo contrário, Jesus pagou com amor. E o amor dele foi tanto que ele se entregou ali na cruz e tinha essa missão maravilhosa, né, pastor Sérgio? Maravilha. É verdade. Com certeza. Profundo isso, uma mensagem, né? Um conhecimento muito importante, irmãos. Eu creio que Deus está abrindo o nosso entendimento aí. Eu estou aproveitando muito aí essa mensagem. Muito profundo isso. Maravilha. Meus irmãos, o Barrabás, ele simbolizava, como eu falei no início, o mundo, né? E as escolhas que as pessoas fazem no mundo. Aqui em Pernambuco agora tem a festa São João, que leva 30 dias. E para surpresa de todos, vem duas cantoras gospel cantar aqui, conhecida, cantar aqui no meio do forró, em meio à idolatria, em meio à feitiçaria, né, uma festa pagã, e virou moda isso. Isso seria o Barrabás que a pessoa fez, é o seu Barrabás, fez a escolha pelo Barrabás e não por Jesus. Então, nós vemos que os valores hoje, é tão fácil a pessoa ser vendida, né, por dinheiro. Né? Isso é uma prostituição espiritual que a pessoa faz, né? Negando Jesus e preferindo Barrabás, o dinheiro, né, a fama. A que ponto chegaram hoje as escolhas da vida de crentes, de pessoas que um dia foram usadas por Deus no altar? Né? É o Barrabás da vez. O Barrabás da vez, que foi feito a escolha pelo que é do mundo
negando, entanto, a escolha por Jesus e pelas coisas de Deus. Quer dizer, esse mau exemplo começou lá no início do carnaval, né? Onde aquela outra cantora foi lá, e depois estão nos altares, né? Eu estava vendo também numa rede de televisão uma outra, né? Também lá, junto com os ímpios, aplaudindo danças sensuais. Quer dizer, é o Barrabás que está operando e reinando ainda aqui no coração das pessoas, porque com Deus a escolha é Cristo e as coisas que não são o mundo, né? Então nós vemos pela palavra de Deus e pelo entendimento que estamos tendo aqui hoje, que o propósito e o sacrifício de Jesus naquele dia na cruz do Calvário está sendo hoje anulado por muitos que estão negando a obra vicária, a obra sacerdotal, a crucificação, preferindo o dinheiro, a fama e o poder. Quer dizer, estão usando hoje a igreja como escada para unirem as duas coisas, né? Querem unir em Jesus, Barrabás e Jesus. Entrando nesse tema hoje. Querem fazer dos dois amigos, mas, na verdade, Barrabás, ele simboliza o mundo, simboliza as escolhas que o povo fez aquela vez. Eles escolheram a Barrabás, então eles escolheram a perdição e negaram, entretanto, aquilo que Jesus havia mostrado no seu ministério, que era o caminho, os milagres, as grandes obras que ele fez. Mas eu digo a você, o homem natural, a pessoa que ainda não nasceu de novo, ainda vai estar inclinado a Barrabás, às escolhas erradas do mundo. Sempre em seu coração estará soltando quem? Barrabás. E prendendo Jesus, né? Eu tenho uma palavra aqui que eu vou ler aqui, em Isaías 53, versículo 11, que nos diz assim: e ele verá o fruto penoso do seu trabalho, e a sua alma ficará satisfeita. O meu servo justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como da sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu, né? Que palavra maravilhosa que Jesus nos fala, que o profeta Isaías nos fala, o profeta messiânico, a respeito de que Jesus veria o fruto do seu trabalho hoje, na igreja, no povo. Todo aquele que é salvo, que se converte, que se vem para Jesus, ele está vendo o fruto do seu penoso trabalho e intercede pelo. Caiu a internet lá, né, pastor? Caiu a internet lá do pastor Sérgio. Acho que daqui a pouco vamos uma falha. Mas é interessante o que o nosso pastor Sérgio estava falando, porque nos dias de hoje nós vemos que muitos preferem trilhar o caminho de Barrabás. Qual o caminho, irmão Rogério? Glória a Deus. Tinha caído aqui, meu irmão. Amém. Caiu o sinal aí, né? Pode concluir. Concluindo aqui, então, meus irmãos, né? A mensagem está tão forte que está caindo até a gravação. Caiu. É verdade. Sim, está ouvindo bem, está me ouvindo bem, né, pastor Lázaro? Sim, estou ouvindo. Caiu, mas voltou. Tranquilo. Concluindo aí o raciocínio, irmãos, e dentro desta mensagem, o que nós vemos que as pessoas hoje ainda
conhecem a Deus, mas negam, entretanto, com as suas obras o que o próprio apóstolo Paulo falou. E aí entra na mensagem que nós entramos a escolha errada e continua escolhendo a Barrabás. Quer dizer, vão para a igreja, Deus usa, Deus exalta, Deus levanta, mas ainda o seu coração está inclinado ao dinheiro, à fama. O seu coração continua inclinado a Barrabás e as coisas erradas do mundo, né, meu irmão? O que está acontecendo depois de tanto tempo? Esta mensagem continua uma grande verdade na nossa vida e a gente vê hoje que a história continua se repetindo hoje na vida das pessoas, né? Na sua vida, nas suas escolhas, né? Pessoas que eram bênção hoje estão se vendendo, estão amando o dinheiro, amando as coisas que é no mundo, a fama. Então, nós vemos que a palavra de Deus nos diz que fiel é aquele que nos chama para a sua maravilhosa luz e assim o fará. Se nós formos luz, Jesus disse, se nós formos luz, a nossa luz vai brilhar em todo lugar, tanto nas trevas como na luz. Mas se a luz vier a ser trevas, a ser escuridão, grande então será a escuridão, será as trevas. Então a palavra de Deus, ela se completa e nos revela que Deus não mudou nem um centímetro, nem um milímetro, nem uma frase Deus retira da sua palavra. E quem fizer a opção errada e Jesus voltar, não se arrepender dos seus pecados, continuará junto com o mundo. E ambos serão condenados, porque o seu coração, em algum momento da vida, ele se perdeu e foi inclinado às coisas do mundo e às práticas do mundo. Quer dizer, a história fala de Barrabás e Jesus. Barrabás também teve oportunidade, porque ele ouviu falar de Jesus, que Jesus era justo, e ele também teve oportunidade na época de ouvir a mensagem, porque nas prisões da época lá, chegava as notícias que o homem estava fazendo milagres, que um homem chamado Jesus estava curando, salvando. O evangelho era pregado, também chegava nas masmorras e nas prisões. Mas ele, sendo mau, escolheu o lado errado da vida, da história, e com certeza foi condenado pelo mundo, porque a Bíblia não fala nada a respeito disso, o que aconteceu com ele depois. Mas a gente sabe que ela, pela própria prática da vida de uma pessoa que vive na criminalidade, uma vida homicida como ele era, segundo a história nos fala, que vai continuar seguindo o seu caminho de intento no mal, nas práticas, nas suas decisões criminosas. Não mudou, né? Mas ficou registrado. Ele fez parte aí do processo, do plano de Deus para a salvação, para a morte e ressurreição de Jesus e crucificação, e completou a salvação na vida de todos, né, meus irmãos? Infelizmente, hoje a gente vê algumas realidades que não podemos concordar e nem aceitar. É por isso que debatemos aqui hoje, para que muitos venham aprender e compreender que a verdade é uma só e há um só caminho, e dele nós não podemos afastar, nem para a direita nem para a esquerda, mas seguir em frente. E que em nenhum momento da vida podemos abandonar a fé, ou nos vender, ou nos comprar, ou nos dar, seja como for pensado, falado, para esse mundo de ilusão por causa da sua compra, da sua venda, do seu dinheiro, mas sim com Jesus a pessoa tem tudo, as riquezas, os tesouros escondidos, a glória eterna que há de ser revelada nele. Sim, nós receberemos as grandes riquezas, porque com Deus
ou aquele que o serve de todo o coração e anda na sua presença, já é muito rico, já é muito abençoado, e o Filho de Deus será para sempre um Filho de Deus, e honrado por Deus até o último dia da sua vida. Amém? Maravilha, pastor, que bênção. Concluindo, não, quer dizer, Glória a Deus. Agora sim. Vamos concluir, né? O Face derrubou, mas nós precisamos concluir o assunto. Eita, glória, hein? Pai do Senhor, pastor. Pai do Senhor, caiu aí, né, pastor Lázaro? Vamos de novo. O Face derrubou nós. Eu ia ler um versículo forte aqui. O A palavra está... né? Não, a palavra está incomodando, né? Está incomodando, mas nós temos que concluir. Gosta do inimigo ou não, nós vamos terminar isso aqui. Exatamente, né? Pastor Rogério está por aí, já? Eu estou aguardando ele aparecer aqui, para me mandar um convite para ele. Isso. Não, mas está muito profundo a palavra aí. Põe na emenda lá, não tem problema. Sim, não tem problema. O importante é... Glória a Deus. Meu Deus é Deus. Estou aguardando ele entrar aqui. Amém. Mas o que eu estava falando, para o inimigo não derrubar de novo, eu ainda estava... Perdeu ali, não vou voltar nela. Estava falando sobre Apocalipse 22, como Barrabás, muitos que se vendem por aí, né? Muitos que caem, têm as mesmas qualificações, né? Não digo qualidade, tem o mesmo defeito que tem aqui, o que fala Apocalipse 22:15, que ficará fora da cidade santa os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo o que ama e pratica mentira, né? O diabo não queria que nós falássemos esse versículo aqui, mas vamos falar em nome de Jesus. Já foi falado. E vai ficar de fora. Esta palavra, ela mexe muito no espiritual, né? Mexe muito. E acontece aí a live, cair tudo, né? Interferência do mal, né, velho? Do mal, o inimigo não quer que fala, né? Não quer que abra a mente das pessoas que estão assistindo e vendo. Exatamente. A palavra ninguém pode mudar. Que ninguém vai mudar. O diabo gosta, não gosta, a palavra é essa. Ele quer cegar a mente das pessoas para não ouvir palavras que venham libertá-las do mundo errado que elas andam, né? Andam com Barrabás achando que está com Cristo, né? Tem quantos andando com Barrabás? Vive com Barrabás, comunga com Barrabás, ou seja, o mundo, né? E acha que está com Jesus. Acha que está com Jesus. E não está. Porque se ele estiver praticando isso aqui que a Bíblia falou para nós agora, ele realmente está caminhando não para a cidade santa, para a cidade da perdição, ou seja, para o abismo, para o fogo eterno, como diz a Bíblia, a palavra do Senhor. Então não tem como correr, não. Ou ele segue Jesus, ou ele aceita Jesus, ou Barrabás. Ou segue Jesus, ou segue o mundo, né? Não tem 3 caminhos. Só tem 2. Sim. Não, é verdade, é verdade. Palavra, assim, muito forte, né? E Barrabás, ele realmente simboliza o mundo, né? É o homem mundano, o homem terreno, né? Que não aceita o homem espiritual, as coisas espirituais de Deus. E as coisas de Deus vêm contramão às coisas do mundo, né? E por isso, então, que há muita resistência hoje, né? Há um bloqueio hoje da mente das pessoas pelo engano e pelas opções que fazem na vida, né? Esta palavra é libertadora, pastor Lázaro. Quem vai ouvir vai se libertar, vai abrir seus olhos. Vai abrir seus olhos, porque às vezes a pessoa está achando que está andando com Jesus, mas se ela estiver praticando isso que a Bíblia está falando, não é nós, não somos nós. Quem somos nós, né? Nós somos pecadores que precisamos da misericórdia de Deus. Mas esse tipo de procedimento, de pecado, se a pessoa não largar isso aqui, ele irá para o caminho do abismo, da perdição. Com certeza, então, com certeza. Fazer as obras que fez Barrabás, as obras que o mundo estava apresentando aí, a pessoa não vai vir para Jesus, não. Ela vai realmente se perder. Porque é isso que Deus condena. Hoje as pessoas elas estão caminhando com um fim que não sabem quão terrível é esse fim. E o mundo está indo para o fim, né? As coisas estão acontecendo assim. Exatamente. E o que é ensinado
a história fala que desde aquela época havia muita religiosidade das pessoas. E a religião não vai salvar. Não salva. A religião não liberta, não salva. A religião é um problema. Mas a verdadeira palavra é o que abre os olhos, né? É o que abre o entendimento. E é isso que nós estamos debatendo hoje aqui, tentando, através da palavra, abrir os olhos de muita gente que estão por aí cegas, né? Que não encontraram o verdadeiro sentido da palavra, o verdadeiro Cristo nas suas vidas, né? Então, estão vivendo uma vida ilusória com Deus, né? Uma vida ensinada no âmbito da religião só, mas não que tiveram um verdadeiro encontro com Deus. Então, a palavra, ela nos fala claramente, e o Espírito Santo nos dá o entendimento que a vida com Deus, a vida com Jesus, vai muito além de qualquer grupo religioso, qualquer religião. É uma vida fácil de ser vivida, ser achada, ser encontrada, desde que a pessoa saia da bolha, né? Saia do âmbito da religião e viva a verdadeira vida com Cristo no dia a dia, né? No trabalho, em casa, na família. Então, é muito profundo isso. É por isso que o espiritual se manifesta hoje para parar, derrubar live, para bloquear. Quer dizer, isso está afetando o campo minado do inimigo, né? Mas, em nome de Jesus, os frutos virão depois desta live. Em nome de Jesus. Né? Glória, pastor Rogério está aí. Então, estou tentando chamar ele, mandei convite lá, não sei se chegou para ele. Manda para mim, pastor Rogério. Manda para nós aí com o convite também. O pastor Arimílio também, né? Está assistindo aí. Estava um amigo meu também, pastor, amigo nosso. Amém, Deus abençoe. Seja bem-vindo. Pena que caiu, né? Mas é benção. O inimigo luta, mas ele luta para perder, né? Ele sabe que ele já perdeu, mas ele vai lutar. Porque ele não quer que as pessoas percam, né? E uma passagem dessa aqui é muito forte. Porque às vezes a pessoa está achando que está servindo a Jesus e não está. Porque ela está vivendo no engodo do engano. E o religioso é isso. O que ele é? Religioso é aquela pessoa que acha que tem Deus, ele acha que está vivendo com Deus. Caiu também o pastor Sérgio, né? Caiu também. E o religioso, ele acha que está com Deus, mas, na verdade, ele está se enganando a si próprio. Então, ele se engana, se dizendo para si próprio, né? Dizendo que está com Deus, mas, na verdade, ele está com engano, no engodo. O inimigo já afetou a sua mente, já o enganou. E isso a gente sabe que é o engano do inimigo para tentar arrancar a pessoa da presença de Deus. E Deus é soberano. Deus, ninguém pode, de maneira alguma, colocar o caminho entre Deus e a pessoa. O inimigo ele faz isso. Ele entra no meio para tentar bloquear essa pessoa da presença de Deus. Ai, que benção. Deixa eu ver se eu acho aqui. Olha só, parece que está o convite aqui, mas não aparece para mim. Que benção. Vamos ver aqui. Só Deus. Vamos clicar aqui. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos de novo. A luta está grande, mas vamos de novo. Está grande. Hoje está uma briga. Hoje está feio o negócio. Só Jesus. Mas vamos continuar lutando, né, pastor? Maravilha. Vamos continuar. Caiu aí. Meu Deus. É verdade, irmãos. Eu creio que a igreja de Jesus ela será salva pelo conhecimento, viu, pastor? Sim. E o verdadeiro conhecimento da palavra que hoje nós debatemos aqui, e quão importante é essa live aqui, porque é a palavra revelada de Deus na cabeça de 3 pessoas aqui, né? Quer dizer, que tem o mesmo objetivo, né? Então, o pastor lá, o Zé está aí, já. Deixa ele falar um pouquinho. Caiu, que dificuldade, hein? Que luta, Jesus. A escolha do Senhor é sempre com luta mesmo, pastor Lázaro. Quando a gente fala do reino,
mexe no mundo espiritual, o inimigo ele se levanta, mas o nome do Senhor é glorificado, meus pastores. É verdade. Eu tive um trabalho para voltar, você não sabe. Tentava voltar, o Face colocava assim, você não pode voltar agora, olha. E foi uma luta. Meu Eu tive que sair do Face para voltar no Face de novo, para conseguir, prova é porque ele grande. não concluía e não deixava começar o outro. Meu Deus. E É guerra. uma luta espiritual, hein? Luta, guerra. Mas é porque vai ter resultado na vida de pessoas que estão assistindo aí e que vão assistir verdade. depois. Né? Pessoas que estavam teoricamente presas, né? Nesse mundo aí daquele que acha que está com Deus, né? Na verdade, o religioso, né? Preso no mundo religioso e precisa ser liberto. O inimigo não quer que a pessoa, quer que a pessoa continue sendo religiosa. Porque o religioso, ele mata em nome de Deus. O religioso, ele faz um mal em nome de Deus. E é religioso. Mas o crente verdadeiro transformado, não. Ele entende que tem que amar as pessoas e o proceder dele é diferente, né? É verdade. Está na vida, né? Glória a Deus. Glória Quem a vai Deus. continuar aí para concluir, enfim, aí vocês ficam à vontade. Amém, meu Vai lá, pastor. pastor Rogério. Amém. Para mim concluir aqui, meu pastor Lázaro, a gente estava naquele momento lá, o nosso pastor Sérgio estava mencionando sobre as pessoas, né, que matam, que roubam e não querem Jesus. Eu estava seguindo na mesma linhagem do nosso pastor Sérgio Garcias, porque pessoas têm aquele mesmo pensamento de Barrabás, né? Elas matam, elas roubam e tem aquele instinto. Ela não quer mudar. Você já viu uma pessoa que está no crime, ela querer parar de matar, de roubar, ela acha que aquilo é bom. Para Barrabás, aquilo era normal. Ele matar, ele roubar, ele não queria mudar de vida. Mas se ele, naquele momento, se muitos que vão ouvir essa live aqui, quiserem realmente mudar de vida, deixa Jesus transformar a tua vida. Barrabás, ele perdeu uma chance, eu creio eu, naquele momento, de deixar Jesus transformar a vida dele, porque, aleluia, ele ficou feliz quando Jesus ele foi acusado, preso no seu lugar, mas ele deveria falar assim, Senhor, a partir de hoje, eu não vou mais matar. Senhor, a partir de hoje, eu não vou mais roubar. Barrabás, ele tinha essa oportunidade, assim como muitos nos dias de hoje, nos nossos tempos, têm a oportunidade de mudar, ser transformados pela palavra, pelo Espírito Santo, porque Jesus está ali para mostrar, aleluia, que ele veio para transformar, para dar vida, para mudar a vida do homem, para que o homem não trilhasse o caminho de morte, como nosso pastor Sérgio nos disse aqui, colocou muito bem, porque tem muitos trilhando aqui, e o pastor Lázaro também colocou a colocação muito abençoada, porque muitos aí usam o nome de Deus, olha, eu estou fazendo isso aqui em nome de Deus, não coloque e não use o nome do nosso Deus em vão, porque ele não vai ter você por inocente. Ah, irmão Rogério, eu estou fazendo isso aqui, é no nome de Jesus. Não, faça verdadeiramente o bem, não faça o mal, porque o Senhor não recebe o mal que faz no nome dele. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui nós vemos que Barrabás ele perdeu a oportunidade de se reconciliar naquele momento, de mudar a vida dele. A Bíblia não relata que Barrabás fez depois, mas nós vemos que depois disso, Jesus ele é açoitado, chicoteado, ferido, ele é entregue aos soldados, aqueles soldados pegam, fazem uma coroa com espinhos, colocam na cabeça do nosso Deus, ferem, aleluia, a cabeça do nosso Deus sobre aqueles espinhos, o sangue começa a escorrer, eles colocam uma capa em Jesus, eles começam a zombar agora desse Deus maravilhoso, eles começam a esbofetear e falam assim, profetiza, quem é que te bateu? Olha aí, o tamanho da maldade do coração do ser humano, porque eu creio que muitos ali, aleluia, eles viram os milagres de Jesus, e aqueles que não viram, aleluia, eles ouviram, olha ali, aquele homem ali, ele fez milagre. Mas, naquele momento que Jesus estava sendo acusado injustamente, nada daqueles milagres, nada que Jesus fez, a ressuscitação, as curas, valeu de nada. Então, nos diz a Bíblia, quando Jesus ele é levado para ser crucificado, os seus discípulos começam a aparecer, a seguir, as mulheres principalmente começam a chorar, e Jesus olha para as mulheres e falou, não choreis por mim,
Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Quem sabe Jesus está falando assim, olha, chore por esse povo que ainda não conhece a Cristo. Chore por este mundo que ainda está, aleluia, com a mente cauterizada, porque não sabe, aleluia, o que eles fazem, porque Jesus tem que falar assim, Pai, perdoai, porque eles não sabem o que fazem. Eles estavam pensando que estavam fazendo bem, crucificando a Jesus, matando ali, aleluia, fazendo mal para o nosso mestre, mas, aleluia, eram incentivados, aleluia, pelo adversário que colocava fúria, ódio e confusão na mente deles. Quantas pessoas hoje em dia estão nessa mesma maneira que aquela multidão, confusos, quanto, aleluia, a aceitar Jesus, com ódio, sem saber de onde esse ódio vem, porque não é de Deus, porque Deus ele é amor. Então, quando Jesus ele é crucificado, aleluia, aqui no capítulo 23 de Lucas, aleluia, no verso 37 em diante, está dizendo, se tu é rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava escrito um título, com letras gregas, romanas e hebraicas. Este é o rei dos judeus. E Jesus ele foi crucificado naquele momento, pastor Sérgio, pastor Lázaro, com dois malfeitores, um à esquerda, um à direita. E um daqueles malfeitores ali que tinham roubado, quem sabe matado, aleluia, começou a zombar de Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. E um dos malfeitores que estavam pendurados, aqui no 23, capítulo 23 de Lucas, verso 39, diz, um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo, se tu é o Cristo, salva a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro, repreendia-o, dizendo, nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas a este nenhum mal fez. E disse a Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino? E disse Jesus, em verdade vos digo que estará comigo, que hoje estarás comigo no paraíso. Então, um daqueles malfeitores, pastor Deus, um daqueles malfeitores, aleluia, ele começou a zombar de Jesus. Olha, salva-te a ti mesmo e a nós. Ele estava duvidando, aleluia, do poder de Jesus. Jesus, ele podia salvar? Podia. Da ordem dos seus anjos, eles viriam e soltariam Jesus? Louvado seja Deus, sim. Mas era necessário Jesus passar por aquele processo, como nosso pastor Sérgio colocou no início da live aqui. Então, um daqueles outros malfeitores falou assim, olha, nem ainda você estando na mesma situação que Jesus, você teme a Deus? Ou seja, a multidão não reconheceu Deus. Aleluia, os saduceus, os fariseus, os principais da sinagoga ali, não reconheceram a Deus, mas quem reconheceu? Um daqueles malfeitores, bandidos, que estava ali crucificado, ele reconheceu que ali, glória a Deus, estava Deus. E ele falou assim, aleluia, repreendeu o seu colega e falou assim, olha, você nem ainda estando nessa situação que nós estamos, prestes para morrer, você, aleluia, reconhece Deus, você, aleluia, continua zombando, e aquele homem falou, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus ele liberou uma palavra maravilhosa, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Louvado seja Deus. Então, aquele homem, ele alcançou misericórdia, ele alcançou graça no Senhor, no momento de aflição, ele reconheceu os seus erros, e no momento da morte, aleluia, ele alcançou o perdão de Deus. No último instante, veja que coisa linda, aleluia, quem sabe ele matou, ele roubou, ele fez coisas, aleluia, que não era para fazer, mas naquele último instante, ele viu Jesus e não perdeu a oportunidade de pedir perdão. Não perdeu a oportunidade de, aleluia, se reconciliar com Deus. E quantos têm a oportunidade de sair do caminho do roubo, de sair da vida, como Barrabás estava naquela vida de roubo, de furtos, aleluia, tem essa oportunidade e não querem. Tem essa chance e desperdiçam. A falar assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Minha vida é assim, eu não tenho sorte, então eu vou fazer aquilo que eu quero. Não, faça aquilo que Deus quer, não aquilo que nós queremos. Aleluia, porque, aleluia, o nosso pensamento é um, do Senhor é outro. Quantas das vezes, aleluia, nós falamos, Senhor, eu vou morrer bebendo,
vou morrer fumando, vou morrer se drogando. E Jesus fala assim, vou mudar a tua história. Como mudou daquele malfeitor daquela cruz. Ele morreu, é verdade, juntamente com Jesus, aleluia, mas ele morreu salvo na presença desse Deus. Barrabás, aleluia, ele poderia ter essa chance também de morrer salvo na presença, mas preferiu continuar na sua vida de crimes, preferiu continuar, aleluia, na sua vida, aleluia, tortuosa. Então, aleluia, Deus, ele não quer que eu e você, aleluia, que vamos ouvir esta palavra logo mais, devemos ficar numa vida de, aleluia, de engano, uma vida de mentiras, uma vida, aleluia, de crimes, porque Jesus, ele veio, aleluia, nos limpou de dentro para fora e quer te limpar também, você que vai ouvir essa palavra. Deus quer mudar a tua vida como mudou, aleluia, daquele malfeitor da cruz, porque ele reconheceu, para eu e você alcançarmos a graça, a vitória, nós temos que reconhecer que nós precisamos de Jesus. Aquela multidão precisava de Jesus naquele momento que precisava de uma cura, de uma libertação, de uma restauração. Quando eles não precisaram mais, eles fizeram como os leprosos. Muitos fizeram como os leprosos. Aleluia, viraram as costas. Mas eu louvo a Deus porque Jesus, ele fez muitos discípulos. Aleluia, Pedro, o apóstolo Paulo, aleluia, Tiago, João, homens que deram as suas vidas pelo evangelho. Homens que lutaram até o final, depois da morte e ressurreição de Cristo, para que o Evangelho, esta palavra que nós estamos aqui apregoando, continuasse sendo apregoada até os dias de hoje. E vai ser assim até os dias da vinda do nosso Deus, quando ele voltar para buscar a noiva, aleluia, então vai arrebatar os seus escolhidos. Então nos diz a palavra do Senhor que essa palavra será tirada. Muitos, aleluia, naquele grande dia procurarão as igrejas, procurarão os pastores, mas não acharão, porque a igreja, a noiva do Senhor, será arrebatada. Então, aleluia, procure Jesus enquanto há tempo. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Nós temos, aleluia, esse privilégio. Nós temos essa liberdade, porque quando Jesus ele derramou o seu sangue naquela cruz do Calvário, ele morreu, aleluia, para que tivéssemos vida e vida em abundância, para que não fôssemos escravos do pecado, para que tivéssemos o direito da escolha, porque há dois caminhos, meus pastores, nós bem conhecemos o caminho largo, que é o caminho que muitos têm trilhado, infelizmente. A geração que nós vemos aqui, como eu falei no início dessa live abençoada, muitos têm trilhado pelo caminho da perdição, jovens entrando muito cedo na bebida, no cigarro, em outras drogas pesadas, porque, aleluia, antigamente era difícil a gente ver isso, via um ou outro caso isolado, hoje em dia se tornou natural, as pessoas se drogando, se prostituindo, as pessoas se matando, os jovens passando madrugadas afora, aleluia, em adegas, que ficam abertas 24 horas, jovens, meninas novas se prostituindo. Então, nós vemos cada dia mais a vinda do Senhor se aproximando. Louvado seja Deus. E essas pessoas preferem viver uma vida como Barrabás vivia, uma vida, aleluia, dissoluta, uma vida de desprazeres, uma vida enganosa, onde eles têm um prazer naquele momento, mas no dia seguinte precisam continuar com a sua prática, aleluia, de maldades, com a sua prática ilícita, aleluia, para continuar alegrando o seu coração. Mas a alegria que eu e você sentimos nesta noite é uma alegria que não vai acabar nunca. É a alegria de ter Deus, não somente nas nossas vidas, mas no nosso viver. Deus, aleluia, ele nos acolheu, Deus é que tem nos dado força para esperarmos naquele grande dia a sua vida. Então, é gratificante. Louvado seja Deus. Então, você, aleluia, que ainda não alcançou a sua vitória, não crucifique Jesus. Ah, Senhor, eu vou te deixar. Ah, Senhor, eu vou voltar para o mundo, porque no mundo eu tinha de tudo. E quando eu cheguei e comecei a te servir, eu perdi tudo. Mas nós sabemos que o evangelho não é só um evangelho que ganha. Nós perdemos para poder ganhar. Nós perdemos tudo aquilo que nós tínhamos, mas que nos afastava de Deus. Um exemplo, pessoas que tinham, aleluia, muitas riquezas e deixaram tudo para seguir Jesus. Nós vemos dentro da Bíblia, aquele jovem rico, ele tinha muitas riquezas, mas quando Jesus falou assim, olha,
vai, vende tudo que tem, segue-me e terás um tesouro maior no céu. Aquele jovem, ele pensou e refletiu e não quis deixar os seus tesouros, porque nós sabemos que o nosso maior tesouro não está aqui nas riquezas da terra. Nossa maior mansão não está aqui nessa terra, mas as nossas mansões celestiais estão lá no céu, naquela linda cidade de ruas de ouro e cristal. Então, aleluia, não negue Jesus, não crucifique Jesus, aleluia, escolha Jesus. Que Jesus seja, aleluia, a sua preferência. Que Jesus seja o seu alvo. Que Jesus seja, aleluia, o Senhor sobre a tua vida e sobre a tua família. Porque, aleluia, quando nós escolhemos o outro lado nos oferece coisas passageiras. O diabo, ele engana. O diabo, aleluia, ele coloca coisas que são prazerosas nas nossas vidas, mas coisas que nos levam, aleluia, para o caminho que Barrabás muitas das vezes trilhou, que é um caminho de pecado, é um caminho de roubo, de furto, de mortes, porque é isso que o inimigo ele faz com o homem e a mulher. Ele tira tudo e depois ceifa a sua vida. Mas que nesta noite você venha trilhar no caminho da salvação, prefira Jesus. Ainda que muitos tenham crucificado Jesus, ainda que muitos falem, olha, Jesus, eu não creio em Jesus, como nossos pastores falaram. Eu estudei com um rapaz aqui, na 7ª série, e ele falou assim, ele gostava muito de beber, nessa época ele não estava ainda servindo a Jesus. Eu vim servir a Jesus aos meus 25 para 30 anos. Então, esse rapaz falou assim, quando eu morrer, eu sei que eu vou direto para o inferno mesmo, então eu vou beber e aproveitar a vida. O nosso pastor Sérgio falou daquele outro rapaz que brincou, tobogano. Então, a gente não pode brincar com as coisas de Deus. Porque se ele sabe que tem o inferno, ele com certeza também sabia que existe um céu. Então, as pessoas, elas preferem, aleluia, rejeitar a Jesus e abraçar as coisas do mundo. Mas que nesta noite nós vamos abraçar as coisas de Deus e rejeitar as coisas do mundo, e assim nós teremos a vitória em nome de Jesus. E aqui eu concluo, aleluia, a minha participação em nome de Jesus, pastor Lázaro e o meu pastor Sérgio. Glória a Deus. Maravilha. Glória a Deus. Sérgio Garcia, fica à vontade, querido. Amém. Meus irmãos, eu quero deixar aqui e dizer a todos que nós estamos vivendo uma guerra espiritual, né? Uma guerra pela tua cabeça e pela tua alma, né? Daqueles que ainda estão no mundo perdidos, né? Uma guerra espiritual no qual o mundo é um campo minado. É um campo minado. Mas existe um caminho estreito chamado conhecimento da palavra. E uma ponte chamada Jesus, que leva à salvação. O conhecimento da palavra vai salvar muita gente que ainda estão com seus olhos vendados e fechados e vivem uma vida ilusória. Até saíram do mundo, mas ainda estão cegos quanto a Deus e a sua palavra. Então, quero dizer para você que por ouvir esta live abençoada, meu amigo, meu irmão, Jesus te ama. E hoje é o dia aceitável, o ano aceitável, o dia aceitável de salvação. Tome uma decisão a partir de hoje. Você que não aceitou Jesus, aceite como Senhor e Salvador da sua vida e venha para o conhecimento da palavra de Deus, para você crescer e saber quem é esse Deus que servimos e que o adoramos. E eu tenho certeza que a sua vida será muito mais feliz. As riquezas e as glórias do mundo são passageiras e são ilusórias. E vão passar, mas eu digo a você, com Deus você ganha. Você perde o que é do mundo, mas ganha em glória, em conhecimento e vida eterna. Então, o dia chamado hoje na sua vida, reflita, pense, escute com atenção estas mensagens preciosas que foram pregadas e ensinadas nessa live. E eu tenho certeza que Jesus vai mudar a sua vida a partir de hoje. Você ouvindo, vendo, compartilhando, amém? Recebendo um alimento do céu para a sua vida, porque o que foi falado hoje aqui são pérolas, são palavras reveladas de Deus. Deus abençoe a sua vida e que você possa se aproximar cada vez mais
do Senhor Jesus e da sua salvação e principalmente da sua palavra. Deus abençoe, meu pastor Lázaro. Agradeço a oportunidade. Maravilha. Eu queria agradecer, antes que vocês saiam aí, agradecer a vocês por ter participado. Deus abençoe grandemente. Pastor Sérgio, pastor Rogério. Amém. Eu queria também finalizar minha fala aqui com um versículo que vocês conhecem muito. João 10:10, que diz assim: o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Mas Jesus diz aqui: eu vim para dar vida e vida com abundância. Meu irmão, não siga o ladrão. O ladrão é quem aqui? O inimigo, o diabo, o mundo. Mas siga Jesus. Ele, sim, o bom pastor, ele veio para te dar vida e vida com abundância. A vida que a pessoa leva no mundo é uma vida desregrada, né? A pessoa gasta a vida dela, às vezes, num vício, em alguma coisa, que vai lá na frente fazer um mal terrível para ela. Ainda que ela venha lá na frente aceitar Jesus, mas o mal que aquilo já fez para ela vai ser muito danoso, né? Ela vai sentir muito. Né? Quando assim acontece, tem muitos que morrem daquele mal, infelizmente. Por quê? Endurece o coração para Cristo, mas abre o coração para o mal, porque o mal é uma ilusão passageira. Mas o bem que é Jesus, ele é eterno e ele quer trabalhar na sua vida. Você que vai assistir essa live depois, Jesus te ama. O ladrão, que é o inimigo, ele veio para roubar a tua alma, roubar a tua alegria, roubar a tua paz, roubar tudo que é ruim, né? E tudo que é bom das pessoas. Mas nós sabemos que Jesus veio para dar vida, e vida com abundância. Ele é o príncipe da paz. Então, fique com Jesus, né? Igual nós fizemos. Nós escolhemos Jesus. Que bênção. É verdade. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Amém. Um abraço forte a todos. Com Deus. Amém. Deus abençoe. Até a próxima live, se Deus nos permitir. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Amém. Deus abençoe, meus queridos. Fiquem na paz. Glória a Deus. Obrigado por ter participado. Tá aí, meus queridos. Deus abençoe vocês. Nosso irmão Patrício aqui. Enfim, todos os irmãos aqui que participaram da nossa live. Eu muito obrigado, muito grato. E até o próximo vídeo, se Deus nos permitir. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém?